Partes da Geórgia e da Flórida estão carbonizadas ou ainda em chamas esta noite, enquanto os incêndios florestais continuam a ameaçar o Sudeste. Disse que nessas condições extremas você não o impede. Você o flanqueia e continua lutando. A única coisa que sei fazer em situações como essa é rezar. E eu só conseguia gritar perguntando: "Ei!", imagem capturada por um passageiro durante um sobrevoo. Neste momento, incêndios florestais na Geórgia e na Flórida estão fora de controle. Bairros inteiros estão sendo evacuados, enquanto as chamas se alastram por florestas rodovias e casas mais rápido do que as pessoas conseguem reagir. E não parou por aí. Em poucos dias, um violento tornado devastou Oklahoma, arrasando comunidades inteiras. Ao mesmo tempo, o Rio Colorado continuou a secar, expondo estruturas enterradas por gerações. Coisas que ninguém esperava ver neste momento. Árvores começaram a morrer da noite para o dia sem nenhuma doença aparente. O céu assumiu cores anormais. Então, o que realmente está acontecendo nos Estados Unidos é apenas caos. Ou são os mesmos avisos escritos há milhares de anos? Uma nação outrora alicerçada na fé em Deus agora se encontra dividida, instável e abalada por dentro. Estaríamos testemunhando o cumprimento de profecias em tempo real. Se isso lhe tocou, deixe uma breve oração nos comentários, pois às vezes o retorno a Deus começa com a invocação do seu nome. Mas o que está acontecendo agora não pode mais ser ignorado. Na Geórgia e na Flórida, incêndios florestais devastam comunidades inteiras com uma velocidade que não deixa tempo para pensar, apenas para correr. Em lugares como Westville, famílias viram as chamas engolirem casas que levaram décadas para construir, reduzidas a cinzas em uma única tarde. Os ventos mudam de direção sem aviso, carregando brasas pelas rodovias até os bairros, iniciando novos focos de incêndio a quilômetros de distância. A fumaça se estende muito além das áreas queimadas, cobrindo cidades como Atlanta com uma densa e sufocante névoa. O ar se torna perigoso para respirar. Centenas de pessoas evacuam algumas sem saber se algo restará quando retornarem. Mesmo assim, em meio a tudo isso, algumas se recusaram a sair, permanecendo em seus quintais com mangueiras encarando paredes de fogo como se tentassem conter algo muito maior do que elas mesmas. E não é só no Sudeste. Em Nova York, as chamas devastaram uma igreja e casa paroquial centenárias, destruindo partes da estrutura enquanto os bombeiros lutavam para conter um incêndio que se alastrava mais rápido do que o esperado. Em todo o país, novos focos de incêndio continuam a surgir. Locais diferentes, condições diferentes, mas o mesmo padrão. Fogo subindo, se espalhando, consumindo. À medida que esses incêndios continuam a se alastrar, as escrituras começam a falar com um peso difícil de ignorar. Como está escrito em Joel 2:3. Um fogo devorador diante deles e atrás deles uma chama ardente. A terra diante deles é como o jardim do Éden, e atrás deles um deserto desolado. Isso não é apenas poesia, é um padrão, a vida se transformando em perda, a abundância em vazio em questão de instantes. E novamente em Isaías 66:15, pois eis que o Senhor virá com fogo para executar a sua ira com furor. O fogo, nas Escrituras, nunca é aleatório. É presença, é aviso, é purificação. Desde a destruição de Sodoma e Gomorra até a coluna de fogo que guiou Israel pelo deserto, Deus sempre usou o fogo para revelar algo mais profundo do que a destruição. Porque houve uma nação que invocava abertamente o seu nome. Uma nação que construiu seu alicerce na fé nas Escrituras, no temor de Deus. E agora esse mesmo alicerce parece estar ruindo. A fé se torna mais silenciosa. A verdade se torna negociável.
Deus se distancia. Então, quando o fogo se alastra pela nação com essa intensidade, é apenas a natureza reagindo ou o céu está tentando chamar nossa atenção antes que algo maior chegue? E se este for o começo, o que virá depois? E enquanto os incêndios ainda ardiam, consumindo casas florestas e tudo em seu caminho, o próprio céu começou a mudar. E o que aconteceu em seguida não pareceu um desastre isolado. Pareceu uma continuação. Durante a madrugada, em Enid, Oklahoma, um violento tornado, EF4, devastou a cidade com uma força que deixou bairros inteiros irreconhecíveis pela manhã. Ventos superiores a 257 km/h não apenas danificaram estruturas como as arrasaram. Casas foram arrancadas de seus alicerces, comércios reduzidos a destroços retorcidos e ruas inteiras transformadas em campos de ruínas espalhadas. Do alto, o rastro da tempestade era inconfundível. Uma cicatriz que se estendia por quilômetros, marcando onde tudo havia mudado em menos de uma hora. Testemunhas descreveram o momento com uma incredulidade que as palavras mal conseguem expressar. O céu escureceu de forma anormalmente rápida. O ar ficou pesado. Então veio o som, não apenas o vento, mas um rugido que se propagava pela própria terra. Famílias correram para abrigos sem conseguir terminar as frases. Crianças foram levadas para cômodos seguros. Portas se fecharam com força quando a tempestade se aproximou e então veio o impacto. Quando o sol nasceu, o que restou foi o silêncio. Não a calma, mas o choque. As pessoas saíram e encontraram suas casas destruídas. Lugares familiares transformados em escombros. Vidas inteiras espalhadas pelo chão. Alguns permaneceram imóveis, incapazes de se mover. Outros começaram a procurar, chamando por nomes, agarrando-se à realidade de que haviam sobrevivido, enquanto tudo ao seu redor havia sido destruído. E, no entanto, nenhuma vida foi perdida. Mesmo em meio à destruição, houve misericórdia. Por que isso está acontecendo agora? E por que dessa forma? Porque quando o fogo surge da terra e o vento o segue com tamanha força, torna-se difícil enxergar esses eventos como isolados. Como em Naum 13, o Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Esta não é simplesmente uma descrição do clima. É uma lembrança da autoridade. A tempestade não se move fora do alcance da consciência de Deus. Ela não existe além do seu alcance. Ao longo das Escrituras, a tempestade é frequentemente onde a clareza surge. Não o conforto, mas a verdade. Um momento em que o controle é tirado de nós. E o que resta é a constatação de quão frágil tudo realmente é. E quando colocamos isso em contraste com o que acabamos de presenciar, os incêndios se alastrando pela terra, seguidos pelo vento devastador, a conexão se torna mais difícil de ignorar. Porque há momentos na Bíblia em que o julgamento não veio por meio de um único sinal, mas por meio de uma sequência, fogo, vento, terra, cada um respondendo à sua maneira, mas apontando para a mesma realidade. As Escrituras já advertiam há muito tempo que o que está oculto não permanecerá enterrado para sempre. E agora algo sob as águas começa a responder a esse aviso. Ao longo das margens cada vez menores do Rio Colorado, perto do Lago Meade, uma seca severa e prolongada fez o nível da água recuar mais do que muitos jamais viram em suas vidas. O que está sendo exposto não é apenas terra seca, mas os restos de algo antigo. Fundações de pedra, fragmentos de estruturas esculpidas e artefatos desgastados começaram a emergir sob camadas de lama e sedimentos. Alguns acredita-se terem estado enterrados por mais de 2.000 anos, possivelmente datando das primeiras civilizações indígenas muito antes da existência da América moderna. A princípio parecia ser apenas detritos dispersos. Mas à medida que mais solo era exposto, os padrões se tornavam mais claros. Pedras alinhadas de maneiras que sugerem um projeto intencional. Seções que lembram plataformas, muros ou caminhos.
estruturas que outrora existiram. Desapareceram sob as águas crescentes e permaneceram ocultas por gerações. Testemunhas descrevem-se paradas em silêncio, na beira da costa que recuou não apenas pelo que viam, mas pela sensação que as acompanhava, a impressão de que algo há muito esquecido estava sendo trazido de volta em um momento muito específico. As palavras de Jesus falam diretamente a esse momento. Em Lucas 8:17, está escrito: porque nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada de encoberto que não venha a ser conhecido e divulgado. Isso é mais do que uma declaração sobre a verdade. É uma promessa sobre o tempo certo. As Escrituras ensinam que chega um momento em que tudo o que está oculto, seja história, pecado ou advertência, é trazido à luz não aleatoriamente, mas deliberadamente. E em Isaías 44:27 somos lembrados que diz ao abismo: seca-te, e eu secarei os teus rios. Na Bíblia, quando Deus permite que as águas recuem, isso frequentemente marca um ponto de virada. Nos dias de Noé, as águas recuaram para revelar um mundo que havia sido julgado e restaurado. Em outros momentos, caminhos secos apareceram onde não deveriam existir, revelando tanto a fuga quanto a exposição ao mesmo tempo. Então, o que significa quando um rio moderno começa a desenterrar o que esteve enterrado por milhares de anos? Será que isso é mais do que uma mudança ambiental? Numa época em que uma nação outrora alicerçada na fé, agora luta contra a divisão, a confusão e o distanciamento espiritual, a própria terra começa a reagir. Porque as Escrituras não falam apenas de bênçãos, mas também advertem sobre a correção. Quando um povo se desvia demais, quando a verdade é deixada de lado, quando a fé se torna secundária, Deus nem sempre permanece em silêncio. Às vezes ele permite que os alicerces sejam abalados e que as coisas ocultas sejam reveladas. Em algumas partes da Califórnia, centenas de árvores maduras, árvores que ali estavam há décadas, até mesmo gerações, começaram a morrer quase da noite para o dia. Não lentamente, não com sinais de decomposição, mas repentinamente. Um dia estavam viçosas verdes vivas. No dia seguinte estavam caídas. Secas, quebradiças, sem vida, como se algo lhes tivesse sido simplesmente arrancado. O que torna isso ainda mais perturbador é o padrão. As árvores ao lado permanecem intocadas, saudáveis e lesas. A morte não se espalha como uma doença. É seletiva. Cientistas examinam o solo, as raízes, a casca. Nenhum fator ambiental é forte o suficiente para explicar um colapso tão rápido e isolado. Não há causa visível, apenas o resultado. E muitos que caminharam por esses bosques silenciosos descrevem uma sensação difícil de explicar. Não apenas perda, mas ausência, como se a própria vida tivesse sido retirada, não destruída. E essa distinção importa porque nas Escrituras há uma diferença entre algo morrer e algo ter seu fôlego retirado. Joel 1:12 descreve um momento em que a própria terra começa a falhar. A videira seca e a figueira definha. Todas as árvores do campo murcham. Esta passagem não se referia apenas à agricultura. Era um aviso, um sinal de que algo mais profundo estava acontecendo sob a superfície, que a condição da terra refletia a condição do povo. E Isaías 47 fala ainda mais diretamente sobre o que estamos vendo. A erva seca, a flor murcha, porque o Espírito do Senhor sopra sobre ela. No tempo do Egito, as pragas não vinham apenas para punir, mas para revelar e expor os limites do poder humano e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Nas páginas finais do Apocalipse, a própria terra responde: vegetação, água, céu, tudo afetado como parte de um desdobramento maior. Então, o que estamos vendo agora? Quando árvores que permaneceram de pé por décadas perdem a vida,
em um único instante, enquanto tudo ao seu redor permanece intocado, isso nos leva a uma pergunta mais profunda. Porque não se trata apenas da natureza se deteriorando, mas pode ser algo sendo tirado de nós. E justamente quando parecia que os avisos haviam vindo do céu e se espalhado pela terra, algo começou a surgir de baixo. Em algumas regiões da Pensilvânia antigas, jazidas subterrâneas de carvão, onde incêndios persistiam silenciosamente por décadas, deixaram de estar ocultos. A fumaça, agora, irrompe pelas fendas no solo. O calor escapa em áreas isoladas, onde a própria terra parece quente ao toque. Em alguns locais finas colunas de fumaça sobem sem chamas, sem explosões, apenas uma liberação constante vinda de baixo, como se algo enterrado profundamente estivesse começando a emergir. Geólogos dirão que esses incêndios não são novos. Eles queimam sob a superfície há anos, até mesmo gerações. E isso é verdade. Mas o que está mudando agora é a visibilidade. O que antes permanecia selado no subsolo, agora está aparecendo acima da terra. Notável, inegável, impossível de ignorar. E o momento coincide com tudo o mais. Fogo pela terra, tempestades no céu, a vida se retirando das florestas e agora fogo surgindo debaixo da própria terra. Na compreensão antiga, a terra nunca foi vista como vazia. Era vista como uma fronteira, um lugar onde o que está oculto permanece contido até que deixe de estar. Jó 28:5 descreve quanto à terra. Dela provém o pão e debaixo dela sobe como que fogo. Amém. Mesmo há milhares de anos, as Escrituras reconheciam que sob o que parece estável, algo mais existe. Algo poderoso, algo capaz de transformar a própria terra. E então, Apocalipse 9:2 nos apresenta uma imagem muito mais perturbadora. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Esta não é simplesmente uma linguagem geológica. É um símbolo da libertação de algo que antes estava contido e que agora pode ascender. Ao longo da Bíblia, momentos como este nunca são desprovidos de significado. Quando a terra reage, quando o fogo vem não de cima, mas de baixo, isso aponta para uma verdade mais profunda: o que está oculto não permanece oculto para sempre. E o que é reprimido não permanece reprimido indefinidamente. Há também uma lição aqui que vai além do solo sob nossos pés. Porque assim como esses incêndios, existem coisas no coração humano que podem queimar silenciosamente por anos, sem controle, invisíveis, ignoradas, orgulho, raiva, distanciamento de Deus. Elas podem não ser visíveis a princípio, mas com o tempo a pressão aumenta e, eventualmente, o que estava oculto começa a vir à tona. As Escrituras nos alertam não apenas sobre os sinais no mundo, mas também sobre a nossa condição interior. Quando a fumaça começa a subir, não é o início do incêndio. É o momento em que o fogo não pode mais ser contido. O céu sobre partes do Texas e de Oklahoma não se comportou como as tempestades costumam se comportar. Antes da formação do tornado, a atmosfera mudou de uma forma que as pessoas puderam sentir imediatamente. O céu ficou verde escuro, denso e antinatural, lançando uma luz fraca, quase doentia sobre os bairros e os campos abertos. O vento diminuiu. O ar ficou parado e pesado. Havia um silêncio que fez as pessoas pararem o que estavam fazendo e olharem para cima. Então, a tempestade começou a tomar forma. Uma nuvem funil se formou claramente contra aquele céu verde descendo com uma estrutura visível. Em vez de se mover rapidamente pela região, ela manteve sua posição. Permaneceu em uma área por mais tempo do que o esperado, continuando a girar, continuando a remodelar tudo abaixo dela. Casas foram destruídas, prédios desabaram e se reduziram a escombros.
Árvores foram arrancadas do chão e espalhadas por estradas e campos. As pessoas correram para se abrigar, enquanto o som da tempestade ecoava pelas planícies como um rugido constante que não cessava. Especialistas em tempestades podem explicar como essas condições criam instabilidade na atmosfera, umidade e padrões de vento. Mas mesmo dentro dessas explicações, um detalhe se destaca: o acúmulo de pressão antes da tempestade se formar e a maneira como ela persistiu após sua chegada. Não passou rapidamente. Permaneceu. Esse detalhe é importante porque as Escrituras já descreveram um tempo em que o próprio céu começaria a exibir sinais perturbadores e inquietantes. Lucas 21:11 fala diretamente sobre isso. Haverá coisas espantosas e grandes sinais do céu. Isso não descreve um clima comum. Aponta para momentos em que o céu se torna algo que as pessoas não podem ignorar, quando o que se vê acima parece diferente de tudo o que já experimentaram. Há momentos na Bíblia em que as tempestades carregavam significados que iam além da destruição. No livro de Jó, Deus respondeu em meio a um redemoinho usando a própria tempestade para revelar o seu poder. A tempestade não foi aleatória. Foi uma demonstração de força, mostrando que até mesmo as forças que as pessoas temem ainda estão sob controle. Quando uma tempestade se forma com essa presença, mantém-se firme e deixa um rastro de destruição desse nível, surge uma questão que vai além das previsões meteorológicas. Será isso apenas um evento natural? Ou é mais um lembrete de quão pouco controle realmente temos? Porque o céu não precisa de permissão para mudar. E quando muda, tudo abaixo dele é afetado. Então, quando a atmosfera fica pesada, o céu assume uma aparência antinatural, e uma tempestade se recusa a ir embora, o que exatamente estamos testemunhando. E se este for apenas um evento em uma série que está se formando, o que acontece quando o próximo vier? Após um pequeno terremoto em uma região remota dos Montes Apalaches, uma estreita abertura surgiu ao longo de uma rocha fraturada. A princípio parecia uma fenda natural, mas à medida que as pessoas se aproximavam, o formato da abertura levantava questões imediatas. As bordas seguiam linhas retas. A superfície parecia cortada, não quebrada. Assemelhava-se a uma entrada que havia sido formada intencionalmente e selada com o tempo. Ao desobstruir a abertura, uma câmara tornou-se visível sob a montanha. O espaço interno parecia estranhamente silencioso. O som não se comportava da maneira usual em espaços fechados. Os passos eram abafados. As vozes não se propagavam. O ar parecia pesado, como se estivesse intocado há muito tempo. Aqueles que entraram descreveram uma forte sensação de consciência, não medo, mas a impressão de que o próprio espaço permanecera intocado e isolado por algum motivo. Ao longo das paredes internas podiam-se ver marcas tênues, padrões repetidos em seções de pedra desgastadas, mas ainda visíveis. Não se assemelhavam a formações naturais. Sugeriam desenho, significado e intenção. No entanto, ninguém conseguiu identificar claramente os símbolos ou conectá-los a um sistema de escrita conhecido. Seja o que for que representem, foram colocados ali deliberadamente. Por que construir uma câmara sob uma montanha e depois selá-la tão completamente a ponto de desaparecer da memória? Daniel 12:4 fala de um tempo em que as coisas seladas não permaneceriam ocultas para sempre. Descreve um momento em que o que havia sido fechado seria aberto não aleatoriamente, mas em um ponto específico no tempo. Mas tu, Daniel, encerra estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. A linguagem é clara. Algumas coisas são preservadas em silêncio até o momento em que devem ser reveladas. Isso inclui mais do que palavras ou ações. Inclui lugares, estruturas, coisas enterradas sob a terra. Há um momento registrado nas Escrituras durante o reinado do rei Josias, quando trabalhadores que reparavam o templo descobriram algo que havia sido escondido dentro da própria estrutura. Um livro da lei, esquecido, coberto, intocado. Quando foi trazido à luz,
revelou o quanto o povo havia se afastado daquilo em que antes acreditava. Não porque a verdade tivesse mudado, mas porque havia sido enterrada. E agora, em tempos diferentes, um espaço oculto surge sob uma montanha, não descoberto por buscas, mas revelado quando a própria terra se deslocou. Se essa câmara permaneceu selada por gerações, se só agora está sendo exposta, então a questão não é mais apenas o que ela é. O que jaz sob a superfície não permanecerá mais oculto. Em partes da Pensilvânia, especialmente em regiões conhecidas por incêndios subterrâneos, em minas de carvão, o solo começou a mudar de maneiras que as pessoas não podem mais ignorar. A fumaça não está mais confinada a fendas ocultas nas profundezas da terra. Ela sobe por rachaduras no solo, se espalha pelas estradas e infiltra-se em áreas onde o solo deveria estar firme e imóvel. Em algumas regiões, o próprio chão parece quente sob os pés. Linhas finas de calor aparecem onde nada deveria estar queimando. E, no entanto, está. Esses incêndios subterrâneos não são totalmente novos. Alguns queimam há décadas, consumindo lentamente o que está abaixo da superfície. Mas o que mudou agora é a visibilidade que alcançaram. Aberturas estão se formando. A fumaça escapa por lugares onde nunca escapou antes. Moradores relataram vibrações baixas e constantes, sutis, mas presentes. Bússolas em certas áreas param de funcionar corretamente, e às vezes ouvem-se sons não altos, mas tons graves de baixa frequência que parecem vir de baixo e não de cima. O que está acontecendo aqui não é um caso isolado. Há uma conexão. Porque não muito longe dessas regiões, uma câmara selada foi descoberta sob uma montanha. E agora, em outro lugar, fogo e fumaça sobem de baixo para cima, como se algo mais profundo não estivesse mais contido. Isso cria um padrão difícil de ignorar. Fraturas na superfície, espaços ocultos revelados, pressão acumulada por baixo, encontrando alívio. A Bíblia não ignora o que jaz sob a terra. Em Números 16, 31 a 33, o próprio solo responde à rebelião de uma forma que não deixa margem para dúvidas. E aconteceu que a terra fendeu o que estava debaixo deles, e a terra abriu a sua boca e os engoliu. Isso não foi gradual. Foi imediato um momento em que o que era estável cedeu, e a fronteira entre a superfície e as profundezas foi rompida. Outra passagem fala de algo ainda mais perturbador. Apocalipse 9. 2 descreve um momento em que o que está embaixo se abre e o que sobe não permanece em silêncio. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Fumaça que não vinha do céu, mas das profundezas. Densa, consumidora, impossível de conter. Nos tempos antigos, as pessoas não viam o subterrâneo como um espaço vazio. Era compreendido como uma fronteira, um lugar que continha coisas, separava o que estava acima do que estava abaixo. Quando essa fronteira se deslocava, significava que algo havia mudado além do controle humano. Há momentos em toda a Escritura em que Deus permite que o que está oculto seja revelado. Não apenas nos céus, mas na própria terra. Fogo abaixo, aberturas no solo. Coisas há muito contidas repentinamente expostas. Esses não foram eventos aleatórios. Foram respostas. No bairro da Flórida, a manhã começou como qualquer outra, com carros estacionados na rua. Casas imóveis, a vida seguindo seu ritmo normal. Então, sem o menor aviso, o chão cedeu. Não houve tremor prévio, nenhuma rachadura visível se espalhando pela superfície. Não houve tempo para o instinto reagir. Em menos de 90 segundos, a terra desabou, engolindo parte da rua, arrastando veículos e arrancando um pedaço de terra que havia permanecido firme por anos. O que restou não foi dano no sentido usual, mas ausência, um vazio repentino onde antes existia algo. Testemunhas descreveram o momento com uma espécie de incredulidade que ainda não havia se transformado em compreensão.
Algumas ficaram paralisadas, olhando fixamente para a abertura, como se esperassem que o chão voltasse a ser o que era. Outras fizeram algo muito mais instintivo. Começaram a rezar, não porque alguém lhes tivesse dito para fazê-lo, não porque tivessem tempo para pensar, mas porque algo naquele momento dissipou a ilusão de controle. Quando o chão sob seus pés pode desaparecer sem aviso prévio, não resta nada em que se apoiar além de si mesmo. O que torna esse evento difícil de explicar não é apenas a sua rapidez, mas também o seu isolamento. Não houve registro de terremoto, nem erosão prolongada que normalmente enfraqueceria o solo. Nenhum sinal gradual que sugerisse um colapso iminente. Era como se a própria estabilidade tivesse sido retirada. As Escrituras preservaram momentos como este não como metáfora, mas como memória. Números 16, 31 a 33, narra um momento em que a terra respondeu de forma imediata e inegável. Quando o solo se abriu e engoliu aqueles que estavam sobre ele, não deixando tempo para fuga nem espaço para resistência. Não foi caos. Foi um ato que revelou algo mais profundo sobre autoridade, sobre consequências, sobre a realidade de que a própria terra não está separada da vontade de Deus. Outra passagem, Mateus 7, 26 a 27. Fala de fundamentos não apenas de terra e pedra, mas daquilo sobre o qual uma vida é construída. Descreve uma casa que permaneceu de pé até o momento em que não pôde mais se sustentar, quando o colapso não foi gradual, mas completo. A advertência não se refere apenas a tempestades ou inundações, mas ao que acontece quando algo parece forte na superfície, mas não está ancorado em sua essência. Há uma verdade silenciosa que permeia esses momentos. Uma verdade que as gerações anteriores compreendiam com mais clareza. A estabilidade não é garantida. O que parece permanente pode mudar. O que parece seguro pode ceder. E quando isso acontece, não pede permissão. Nos tempos antigos, as pessoas não separavam o físico do espiritual com tanta facilidade. Quando a Terra se abriu, não foi visto apenas como um evento geológico. Foi compreendido como um sinal, uma resposta a algo que carregava um significado que ia além do que os olhos podiam medir. Quando esses eventos são analisados individualmente, podem ser explicados, debatidos e até mesmo descartados. Mas quando são vistos em conjunto, quando o céu, a terra, as águas e a própria vida começam a mudar ao mesmo tempo, o padrão torna-se mais difícil de ignorar. Sons semelhantes a trombetas ecoando pelas cidades. Luzes sobrenaturais movendo-se pelo céu noturno. Tudo se desenrola no mesmo intervalo de tempo, sobrepondo-se, intensificando-se, convergindo. Jesus falou diretamente sobre esse tipo de momento. Em Mateus 24, 33, ele disse: Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Não um só sinal, nem dois, mas todos eles aparecerão juntamente. E em Lucas 20, 28, ele deu uma resposta não de pânico, mas de consciência. Levantai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Estas palavras não foram dadas para criar medo, mas para preparar os corações e nos lembrar que quando o mundo começa a mudar de forma inexplicável, não se trata de uma perda de controle, mas da revelação de quem sempre esteve no controle. Porque Deus nunca abandonou a sua criação. Desde o princípio, Ele falou por meio de sinais, por meio de padrões, por meio da própria estrutura do mundo que criou. Ele não está distante. Ele não está em silêncio. Ele é paciente. E a sua paciência não é fraqueza. É misericórdia, uma oportunidade para as pessoas retornarem um momento de reflexão antes da plenitude chegar. As Escrituras ensinam repetidamente que a humanidade se desvia, que nações surgem e caem, que os corações se distanciam, mas Deus permanece imutável. Ele chama, Ele adverte, Ele espera. E mesmo agora, em tempos repletos de ruído, distrações e divisões,
Sua voz ainda pode ser reconhecida, não necessariamente em palavras, mas no que se desenrola ao nosso redor. Portanto, a questão não é mais se algo está acontecendo. A questão é como reagimos. Ignoramos como coincidência ou paramos, refletimos e buscamos. Aquele que mantém todas as coisas unidas. Se esta mensagem despertou algo em você, reserve um momento agora mesmo e escreva uma oração simples nos comentários, mesmo que sejam poucas palavras. Porque retornar a Deus não começa com a perfeição. Começa com a conversão do seu coração para Ele. Obrigado por terem ficado até o fim. Mantenham-se atentos, sejam criteriosos e, acima de tudo, permaneçam perto daquele que nunca muda.